Olá, hoje é dia 5 de setembro de 2025 e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco dos últimos acontecimentos, da minha vida. Não faz muitos dias eu estava compartilhando com os irmãos da igreja, que eu estava até com medo do que poderia acontecer nos próximos dias, porque Deus estava me abençoando tanto. Eu já tinha passado por tantas provas na vida e por tantas dificuldades, tantos perrengues. E nos últimos dias Deus estava me abençoando muitíssimo, desde que eu pude retornar para Pernambuco, para próximo da minha família, ali o lugar onde eu nasci, a minha cultura, e poder realizar a obra do Senhor mais uma vez junto ao povo pernambucano. E o Senhor também me abençoou com o nascimento da minha filha, e assim foi uma alegria que foi maravilhosa. Eu acredito que uma alegria maior do que eu senti com o nascimento da minha filha, apenas com as manifestações do Espírito Santo do Senhor, realizando a sua obra espiritual nos nossos corações. Mas foi algo fantástico, algo glorioso, algo muito lindo. O nascimento da minha filha, eu fiquei muito feliz com isso, E estava falando isso, para os irmãos, dizendo sei lá, eu acho que está chegando a minha hora, eu vou deixar a minha casa pronta, porque eu acho que é o momento que Deus aí vai me chamar, Mas enfim, irmãos, chega também o momento da bênção na nossa vida. Nós passamos por provações, por dificuldades, mas Deus também nos conduz aos pastos verdejantes. A vida não é só um deserto, a vida não é só uma caminhada de dificuldade. Deus também nos concede momentos para a gente dar aquela respirada, ter aquele alívio na nossa vida. E louvado seja Deus, porque Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós e tudo coopera para o nosso bem, E louvado seja o Senhor. Mas não passou muitos dias, E aqui já se fazem pouco mais de 30 dias que minha filha nasceu. Ela nasceu dia 3 de agosto, E hoje é dia 5, então faz um mês e um pouquinho aí que minha filha nasceu. E aí estou eu com o pé na estrada. Já faz alguns dias que saí de Pernambuco e estou tentando resolver um problema que poderia ser resolvido de uma forma muito simplificada, através do diálogo do Detran, que é um órgão público, que poderia ter uma melhor comunicação interestadual, entre os seus pares. Mas infelizmente é algo que a burocracia termina afetando esse órgão público e dificultando a vida do cidadão, para fazer algo muito simples. Estava precisando apenas fazer uma inclusão e exclusão de um gravame do meu veículo, e infelizmente o Detran do Maranhão não consegue fazer uma comunicação com o Detran de Pernambuco para fazer esse procedimento, e o Registro Nacional de Gravames, infelizmente não pode ser alterado por mim, por aqueles que necessitam fazer alguma alteração do cadastro de um estado para o outro. E daí eu fui obrigado a fazer um deslocamento de mais de 1.000 quilômetros, saindo lá de Pernambuco para trazer o carro para o Maranhão, para fazer uma vistoria no Maranhão, porque o Detran do Maranhão não aceita uma vistoria que é feita pelo Detran de Pernambuco. E é uma dificuldade muito grande. Tentei resolver com despachantes, despachantes de Pernambuco, despachantes do próprio estado do Maranhão, mas eles falaram que não conseguem resolver o problema. É necessário fazer o deslocamento do veículo até o estado onde o gravame foi registrado. E isso gerou uma dificuldade muito grande, porque é uma despesa muito alta para a gente chegar até aqui. Os riscos na estrada, riscos de acidentes, riscos de assaltos, e a gente está aí nessa dificuldade, E o carro, quando a gente estava vindo, ele quebrou por algumas vezes. Precisei fazer troca de óleo, depois trocar uma outra peça. Quando chegou já próximo de Teresina, faltando
mais ou menos 1 hora para chegar em Teresina. O motor esquentou, né? Foi uma mangueira que estourou, furou, né? Pelo menos furou, e a água foi embora do arrefecimento, né? Parei num lugar péssimo, estava com queimada de um lado e outro da estrada, a noite chegando, sem sinal de rede de telefone, e tive que manter a calma e esperar, né? Na providência de Deus, que pela sua misericórdia mandou 2 pessoas para me ajudar. Uma delas estava inclusive com um garrafão de água no carro, e foi o suficiente para completar a água do arrefecimento do meu carro e eu poder continuar a viagem. Aí cheguei, estou aqui no seminário teológico aqui de Teresina, presbiteriano, seminário USTN, seminário teológico do Nordeste. Fui bem acolhido pelos irmãos, né? Louvo a Deus pela vida do Luiz, né? Que foi alguém também da providência de Deus, né? Que colocou para ser um auxiliador, né? nesses dias de luta que a gente tem enfrentado. Mas enfim, quando eu chego aqui em Teresina, levo o carro para a oficina, chego lá, o que é que acontece? Uma peça do carro que em média custa R$200, a oficina, né, terminou me cobrando R$1.500 pela troca da peça e pelo serviço, né? Então, um preço extremamente abusivo, né, que foi cobrado. Enfim, resumindo, eu sinto-me profundamente espancado, ferido, né, pelos sistemas do nosso país, ferido pelos nossos concidadãos, né, que terminam, por vezes, fazendo coisas como essa que aconteceu nessa oficina. E são situações assim que por vezes nos deixam entristecidos, mas eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele nos prepara para esses momentos. Em uma pregação pela manhã, né, um café da manhã que nós tivemos na igreja, nós estávamos ali refletindo sobre o Salmo 46. E eu estava compartilhando justamente com os irmãos, né, de que é tão bom quando nós passamos por momentos assim de tranquilidade, quando nós estamos nos pastos verdejantes, quando nós estamos ali junto às águas de refrigério, né, quando a vida está uma calmaria, quando está tudo ali uma bonança. Mas por vezes Deus permite que as tempestades elas aconteçam, permite que os elementos da vida sejam abalados, permitem que possa haver, né, algumas dificuldades na nossa vida, mas não é para o nosso mal. É nesses momentos que nós passamos a conhecer ainda mais o Senhor, experimentar mais de Deus, ouvir Ele dizer para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E foi isso que trouxe calmaria, né, ao meu coração, né, estando distante de casa, como um peregrino, andando, né, para resolver os problemas da vida. E isso trouxe calmaria ao meu coração, né, lembrar dessa palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em meio às lutas, em meio às provações, às dificuldades, os abalos sísmicos que nós sofremos na nossa vida, né, nós podemos desenvolver a nossa fé, nós podemos conhecer mais ao Senhor, nós podemos nos acolher no Senhor e aquietar o nosso coração. Eu poderia ficar extremamente irado, maldizendo, tendo uma atitude precipitada, mas como é bom quando Deus nos prepara, né, para enfrentarmos os momentos de dificuldade. Deus é nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem. É um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio é o próprio Cristo, esse rio é o próprio Evangelho, e nós podemos descansar no Senhor quando estamos passando por situações de dificuldade. E era isso que eu queria compartilhar aí com vocês. Se você está passando por um momento bom, né, se alegre no Senhor, viva o momento. Amanhã pode ser que você possa estar enfrentando algumas dificuldades,
Exercite a sua fé, aquiete o seu coração, descanse no Senhor, mergulhe no rio da graça de Deus, confie no Senhor, confie, que venhamos estar confiantes de que o Senhor só tem o melhor para nós. Que Deus nos abençoe e que Ele continue derramando a sua graça na nossa vida em todo o tempo. Deus é bom. Quando nós estamos em momentos assim de muita alegria, muita felicidade, mas também em momentos de dificuldades, o Senhor, Ele continua nos abençoando, e a maior bênção é aquela que acontece no nosso interior, no homem espiritual, na nossa alma, no âmago do nosso coração. Essa é a maior bênção de todas, e nós podemos desfrutar, mesmo passando por dificuldades, por situações que nos trazem tristeza, nós podemos experimentar a alegria, a felicidade. E é como Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Na nossa vida sempre vai haver momentos contrastantes de alegria e tristeza. Como cristãos, nós vamos experimentar isso, esses elementos contrastantes da vida. Bem-aventurado é mais do que feliz, de Jesus, aqueles que choram. Nós enfrentaremos momentos assim, mas seremos mais do que felizes, porque nós temos uma alegria que esse mundo não pode nos furtar. As guerras, a corrupção, a burocracia, a falta de bom senso, daqueles que oferecem serviços e vendem seus produtos, nada pode furtar a alegria daquele que está em Jesus Cristo, daquele que mergulhou no rio da graça de Deus, daquele que conhece o Deus de Jacó, aquele que é nosso refúgio e fortaleza, aquele que faz cessar as guerras até os confins da terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém.